Ela diz assim, mensagem de bom ânimo. Olha só, o que diz ela? Não há dor sem causa. Olha como tu vai encaixar com tudo que nós conversamos, com a nossa prece. Não há dor sem causa e nem lágrimas sem procedência justa. Então, tudo que nos acontece é justo. É a justiça sendo feita, por mais que não entendamos, que nos julguemos vítimas, perseguidos, não é? Não existe inocente, nem as crianças não são inocentes, não é? Então, não há dor sem causa, e nem lágrimas sem procedência justa. E olha o que ela complementa. Nossos obstáculos de agora foram tecidos por nós mesmos. Olha que importante. Tudo que nós estamos passando agora, nós construímos no passado. Então, não existe efeito sem causa. Nós já aprendemos sobre a lei de causa e efeito, não é? Tudo que nos acontece agora tem uma causa anterior. Toda lágrima, toda dor tem uma procedência justa, porque os nossos obstáculos de agora eles foram construídos por nós mesmos, não é? Nós sabemos que Jesus nos proporciona o serviço abençoado ao próximo para quê? Para que possamos resgatar dívidas passadas. A simpatia e a amizade, elas são duas virtudes que nascem no nosso coração. Nós vamos, encarnação após encarnação, nos elevando intelectualmente, mas principalmente moralmente, nas questões espirituais da vida, não é? Porque todas as dificuldades de hoje que nós passamos vêm ao nosso encontro com o propósito de nos reajustar dos nossos equívocos cometidos lá no passado e deixamos para debitar depois, porque não fica nada sem resgate. Existe o arrependimento, o perdão e o resgate. Então não basta perdoar, precisamos resgatar. Então vamos lutar sem descanso para eliminar essas dificuldades com o nosso esforço próprio. Sempre buscar na caridade esse farol que vai iluminar a nossa caminhada. E quando elementos diversos, né, marcarem a nossa jornada evolutiva, assim como recordações desagradáveis do nosso passado, vêm nos atormentar a alma, se por uma aventura não conseguirmos superar, e possamos pelo menos aceitar essas vicissitudes como resultado do nosso passado delituoso. Não vamos nos esquecer que a humildade é a energia que vai nos sustentar para termos o êxito, para que possamos enfrentar as dificuldades do mundo sem esmorecer, seguindo sempre em frente. Que a nossa fé esteja sempre presente para enfrentarmos as tempestades, as incompreensões do mundo, que elas vão nos castigar com frequência. Então vamos procurar entender a vida com Jesus do coração, procurando ser sempre fraterno diante dos outros. Que o nosso dia seja voltado às boas obras em favor do próximo. E que somente o serviço em benefício dos outros é que vai nos beneficiar também. Vamos ter sempre confiança no nosso Pai Celestial. Não vamos nos esquecer que a nossa existência aqui na Terra é a porta divina que se abre para trabalharmos e caminharmos para o alto. Se estacionarmos na nossa caminhada evolutiva, vamos perder uma valiosa porta de acesso às esferas superiores, né? Então, por isso, sigamos sempre em frente, sem descanso, sem desanimar, porque os desatentos desanimam, os fracos cansam. Vamos nos auxiliar, vamos erguer aquele irmão que caiu, vamos exercer a caridade com Jesus, para que possamos subir com ele até as regiões da verdadeira felicidade, não somente com belas palavras, mas na prática. Vamos sempre em frente, amparando aqueles que ainda não
aprender a caminhar sozinho. Vamos socorrer para sermos socorridos. Se nos escravizarmos, que seja somente pelos deveres para com Cristo. Vamos ser cativos e sejamos somente cativos do Evangelho libertador. Só Ele vai nos proporcionar a verdadeira liberdade. Não nos sacrifiquemos somente pelo bem. Tudo passa na terra, tudo se transforma para nós, espíritos imortais, que devemos prosseguir com a nossa bagagem de esperança, de sonhos. Não deixemos a decadência, o sofrimento nos possuir, porque o nosso destino final é a elevação. Então vamos nos unir, todos nós, sobre o manto da fraternidade de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, para que possamos cumprir com todos os nossos deveres, seguindo sempre na companhia dele, em direção ao alto, para a conquista da verdadeira felicidade, porque essa felicidade, ela é eterna. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, e é interessante essa mensagem, ela está lá no livro Cartas do Coração, do Chico Xavier, e Agar, lembram quem é Agar? Agar era a escrava egípcia de Abraão. Lembram que Sara e Abraão não podiam ter filhos? E Sara permitiu que Abraão tivesse um filho, então, com Agar, a escrava egípcia. E quem foi esse filho? Esse filho foi Ismael. Quem é Ismael? É o mentor espiritual do Brasil. E Abraão, lembram quem era Abraão? Abraão, ele era o patriarca da era pós-diluviana. Ele nasceu em Ur, né, dos caldeus. Abraão, isso historiadores divergem, porque é coisa de muito tempo, né? Mais de 2000 anos antes de Cristo. Possivelmente foi contemporâneo de Sem, que são os semitas, né? Nós dizemos os judeus são semitas, tem os antissemitas, que são os filhos de Sem, porque os judeus são descendentes de Sem, assim como Abraão. Sem foi filho, segundo as escrituras, foi filho de Noé, que viveu muitos anos após o dilúvio. E tem alguns relatos que dizem que Noé morreu pouco tempo antes do nascimento de Abraão. Então, o convívio de Abraão com Noé é improvável ou muito breve, né? Abraão é descendente direto dos sobreviventes do dilúvio. Claro que aqui nós estamos falando em termos bíblicos, que nós sabemos que a Bíblia são metáforas, são histórias, né? Então, viveram em época onde a humanidade já havia se repovoado, foi depois do dilúvio, e a idolatria foi espalhada por toda a Mesopotâmia. A Mesopotâmia hoje é o Oriente Médio, na região entre os rios Tigre e Eufrates, principalmente ali no território do Irã, do Iraque, da Turquia, da Síria. E a palavra Mesopotâmia, ela significa entre rios, né? Então é essa região. Então essa foi uma curiosidadezinha que eu quis trazer sobre a autora espiritual da mensagem, Agar.